sistêmico sobre o escrito chamado Apocalipse de Abraão. Antes de entrar no estudo desse escrito, é preciso falar um pouco sobre ele, porque nem todo mundo conhece ou já ouviu falar. Apocalipse de Abraão é um texto que é considerado apócrifo, conhecido como tendo sido produzido por volta do ano 70 da nossa era. Seu conteúdo é essencialmente judaico, mas nenhuma religião o reconhece oficialmente. E ele nem foi escrito em hebraico nem aramaico. Ele apareceu para nós escrito em língua eslava, tipo Bulgária, Croácia, essas línguas assim. O único segmento religioso que reconhecia o Apocalipse de Abraão era o chamado bogomilismo, como chamava na época. Bogomil era um termo usado para se referir ao fiel da Macedônia, o messiânico da Macedônia. Eles não eram bem vistos pela Igreja Ortodoxa da Bulgária, porque eles preservavam o caminho de Deus como ele era, sem os acréscimos do cristianismo que nós conhecemos hoje. Na verdade, o Bogomil não era uma religião ou uma seita, era um segmento do caminho do Salvador dentro da Macedônia. O Bogomil não usava a cruz como símbolo, que a gente já sabe que essa cruz aí, ela não representa o legado do nosso Salvador. Isso é um símbolo que inseriram depois. O Bogomil também não se organizava em forma de igrejas, como se faz atualmente. Ele se organizava da mesma forma que a gente vê no livro de Atos, como era antigamente. Os fiéis, cada um buscava santificação para a sua própria vida no dia a dia, se fortalecer espiritualmente no dia a dia com o Senhor Yeshua e, vez ou outra, se reuniam para dar devoção coletiva a Deus. E eles tinham a prática de purificar o corpo, com jejuns e outras coisas, por terem a consciência de que o corpo do fiel é o verdadeiro templo do Espírito dele, do Espírito de Deus. Logo, nós vemos que os Bogomil não eram uma seita esquisita. Eles eram um segmento do caminho do Salvador dentro da Macedônia. Por causa disso, por eles não se submeterem ao que foi chamado de cristianismo, logo começaram a aparecer teólogos e escritores, taxando eles como seita, heresia, um monte de coisa. E atacaram com tudo, destruíram massivamente a literatura deles, o legado deles. Eles enxergavam a importância espiritual do Apocalipse de Abraão, que eu mesmo quando comecei a estudar esse texto, e depois que concluí, eu cheguei à conclusão que ele não desabona a palavra do nosso Deus em nada. E se você olhar atentamente para o conteúdo desse texto, você vai ver que realmente é assim. Ele não vai contra a Torá e não vai contra o pacto novo com Yeshua. Provavelmente esse segmento de fiéis, chamado bogomilismo, foi atacado e combatido com tanta força porque eles eram nada mais e nada menos do que a expansão do reino de Deus dentro de uma terra estrangeira. A gente vê em Atos 16, verso 9 e 10, o próprio Espírito de Deus mandando os pregadores irem para a Macedônia. Yah queria que a obra dele fosse feita na Macedônia. E em 1 Coríntios 16, lá no final, Paulo mostra que ele considerava de extrema importância ir para a Macedônia. Ele também queria ir, ele menciona isso. Yah tinha grandes coisas para fazer na Macedônia, e certamente fez, até terem destruído o legado dos fiéis de lá, chamado de bogomilismo. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do pensamento desses fiéis da Macedônia, tão enaltecidos pelo nosso Deus dentro do texto sagrado, através do Apocalipse de Abraão, juntamente com a introdução do capítulo 1. Capítulo 1 diz assim: Dúvida de Abraão sobre os ídolos. Livro das revelações de Abraão, filho de Terá e neto de Naor, filho de Serug e neto de Reús, filho de Arfaxade, neto de Sem, filho de Noé, neto de Lameque, filho de Matusalém, neto de Enoque, filho de Jared. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Terá, bem como os deuses de Naor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte na verdade. Eu, Abraão, naquele tempo eu me perguntava sobre a minha sorte, pois eu modelava os objetos de culto do meu pai Terá com seus deuses de madeira e pedra, ouro e prata, bronze e ferro. Assim, um dia eu me dirigi aos ofícios do templo. Lá verifiquei que o deus de pedra Merumate estava caído e jazia aos pés do deus de ferro Nahom. Diante desse espetáculo, perturbou-se meu coração, pois eu considerava no meu pensamento que sozinho eu não tinha condições de recolocá-lo em seu lugar.
pois ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Então ele foi comigo até lá. Enquanto o removíamos juntos para recolocá-lo em seu lugar, eis que lhe despencou a cabeça, no momento em que eu a segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Merumate, disse-me: Abraão, eu respondi: aqui estou. Então ele me falou: vai até em casa e me traz um cinzel. Eu trouxe. Então ele esculpiu um outro Merumate e outra pedra, mas sem cabeça. Então ele assentou sobre esse ídolo a cabeça que tinha soltado e fez em pedaços o corpo do Merumate anterior. Esse foi o texto do capítulo 1, versos 1 a 12. O capítulo 1 do Apocalipse de Abraão já começa pelo óbvio, o tipo de vida que se levava naquela época. Abraão vivia com seu pai Terá em Ur, a cidade mais importante da Suméria. Era o lugar mais avançado da época e o comércio religioso lá era muito forte. Naquele tempo quase tudo se baseava em religião. A vida das pessoas girava basicamente em torno disso. Religião era comércio, era fonte de renda. E antes de ser chamado por Yahvé, o Deus Eterno, Abraão vivia apenas assim, em função do trabalho de seu pai, que era o comércio de ídolos. Não convém aqui ficarmos buscando identificar que deuses eram esses, nomeados no texto, Merumate, Nahom. Afinal de contas, os deuses do panteão babilônico, eles tinham vários nomes diferentes. Um ídolo, um deus babilônico tinha vários nomes. E muitas das vezes os registros que a gente tem nem mostram os nomes todos. Então aqui nós vamos nos ater apenas ao enredo básico do relato do capítulo 1 do Apocalipse de Abraão. A descoberta do Deus verdadeiro, Yah, e a rejeição à idolatria. Idolatria, referência a ídolo. O que é ídolo? Ídolo é uma imagem admirada ou venerada. Seja a imagem esculpida, seja a imagem em foto, seja como for. O ídolo é uma imagem que é admirada ou venerada. E não é à toa que hoje os artistas são chamados de ídolo, porque eles criam uma imagem comercialmente. Eles criam uma imagem grandiosa de si e o povo passa a admirá-los. Mas eles nem estão admirando a pessoa, eles estão admirando o personagem que a pessoa criou. Terá, o pai de Abraão, fazia ídolos para vender. Esses deuses de pedra, esculpidos em acrílico ou barro, ou seja lá o que for, hoje em dia são chamados de santo por causa da cultura do catolicismo, mas o nome é ídolo. Toda escultura adorada e venerada é um ídolo. Seja do catolicismo, seja de Umbanda, seja de budismo, o nome é ídolo. Terá fazia ídolos. E Abraão, como filho dele, tinha que ajudar ele. Mas conforme a gente vai entrando no texto, o texto vai avançando, a gente vê que isso incomodava Abraão. E ele mesmo ainda não sabia por que isso incomodava tanto ele. Na verdade, o significado da idolatria é muito mais profundo do que a teologia cristã consegue ensinar. E isso a gente vai vendo conforme for entrando nos outros capítulos. Por enquanto, isso aqui vai ficar só com uma introdução. Introdução mais capítulo 1, para apresentar primeiro o básico sobre o Apocalipse de Abraão. Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Isso continua na próxima explanação. Até lá.